O Birajara Fidalgo saiu daqui para brilhar, brilhar em mundos eminentemente culturais. O seu legado continua não apenas através de suas memoráveis atuações, mas pelo seu espírito de inovação que continua a inspirar novos talentos. Falar de Ubirajara é falar de arte. São as memórias de uma pessoa muito alegre, muito criativa, um artista, uma pessoa que no dia a dia respirava arte, cultura, que adorava cinema. O Birajara Fidalgo, ele é essa figura de inspiração, né? Quando a gente pensa dentro do teatro, né, nessas gerações, tanto agora, né, quanto também nas gerações futuras. Vem comigo conhecer a vida e obra de Ubirajara Fidalgo, um dos artistas caxienses mais renomados do cenário do teatro brasileiro. – 22 de junho de 1949. Abre-se as cortinas da história de Caxias, pois nasce o Birajara Fidalgo da Silva, filho de Geraldo da Silva e de Dona Aldenora Fidalgo. Nasceu no povoado São Pedro, na zona rural da cidade de Caxias. Teve uma infância com condições precárias, ao lado de seus 4 irmãos, Antônio, Maria Elizabeth, Luiz e Cristina. Mas, apesar das dificuldades, nunca deixou de ser um menino sonhador e lutar por seus objetivos. O Birajara nasce no povoado São Pedro, um povoado isolado, mas sua imaginação e espírito inquebrantável o levam a sonhar grande, mesmo diante das dificuldades. Em seu coração havia o vislumbre de um futuro promissor, mesmo quando a realidade era hostil. A cidade de Caxias, constatadamente, é uma mãe que pariu vários filhos, não só para o seu torrão. E esses filhos que saíram do seu ventre cultural, alçaram voos e foram mostrá-la, através da sua criação, em outras plagas, em outros centros culturais deste Brasil, deste mundo. Podemos citar Antônio Gonçalves Dias, podemos citar Raimundo Teixeira Mendes, Henrique Maximiliano Coelho Neto, podemos citar José Salgado dos Santos. E com muito orgulho para as linguagens cênicas brasileiras, cito um filho desse ventre cultural caxiense, por nome Ubirajara Fidalgo da Silva. E o Birajara, ele escolheu a arte para chegar até as pessoas, até a periferia, as favelas, resgatando vida, resgatando pessoas. Ele usou o teatro para trabalhar questões sociais, questões de racismo, de xenofobismo, de misoginia. Então ele escolheu um lado muito belo para trabalhar uma realidade muito cruel, que é a discriminação, que é o preconceito, que é o racismo. Não está escrito em livro algum, mas a oralidade popular, eu já ouvi conversas de pessoas mais idosas do que eu, de anciãos até, que o Birajara Fidalgo saiu daqui de Caxias com noções sobre teatro porque obtivera de uma grande professora que gostava de um cunho cultural nas suas aulas, por nome Silvandira Guimarães. E esses
anciãos me disseram, Silvandira Guimarães foi quem disse ao Birajara Fidalgo que ele tinha uma capacidade cênica muito valorosa. O Birajara Fidalgo, ainda na adolescência, se conscientizou sobre sua identidade racial, se autodeclarando um negro falso, por não conhecer profundamente suas raízes. Essa autorreflexão o uniu ao amor pela arte e então ele parte para a capital do estado, São Luís, em 1968, onde começa seus estudos teatrais com Jesus Chediak. Eu, enquanto atriz, já tenho um trabalho de alguns anos. E também, enquanto mulher negra, reconheço a importância de Birajara Fidalgo. Ele, enquanto homem negro, trabalhando no teatro, numa cidade do interior do Maranhão, não deve ter sido fácil. Com certeza, a gente sabe que trabalhar teatro sempre tem as suas dificuldades. Então, Birajara, ele começou, é um pioneiro no seu trabalho, e isso fez com que ele abrisse, essa possibilidade de que era possível fazer, sim, teatro, ainda que com muitas dificuldades. Em 1969, ao cursar a formação de atores na Universidade do Maranhão, reafirmou que a arte era parte integrante da sua vida. Ele junta-se a Antônio Gonçalves Dias, a Henrique Maximiliano Coelho Neto na linguagem artístico-cultural da literatura, mas junta-se a grandes nomes do teatro brasileiro, como Procópio Ferreira, como Ruth Escobar. Desembarcou em 1970 na Cidade Maravilhosa, dando continuidade ao curso na Universidade do Rio de Janeiro. A partir daí, o Birajara Fidalgo realiza importantes trabalhos e realizações pessoais, dando seus primeiros passos em direção ao estrelato. Já no Rio de Janeiro, começam a busca por grupos teatrais onde pudesse aprimorar-se enquanto ator. E assim conhece várias pessoas do meio artístico. Numa festa na casa de uma amiga, conhece a atriz e figurinista Alzira Fidalgo, que seria, além de sua companheira de palcos, sua companheira de vida. Casam-se em 28 de janeiro de 1974 e dessa união nasce sua única filha, Sabrina Fidalgo. Na década de 70, em meio à ditadura militar, onde a opressão silenciava qualquer dissidência, o Birajara Fidalgo cria o TEPROM, Teatro Profissional do Negro, desenvolvendo peças que colocavam os negros como protagonistas, reforçando a importância da visibilidade. Pela sua importância, ele foi convidado a ser coautor da criação do movimento negro brasileiro nas décadas de 70, 80. Ele foi o criador do Teatro Profissional do Negro no Rio de Janeiro. Aquele teatro onde pagava-se a bilheteria para ter direito às peças teatrais, ali pela antiga Lapa. O Birajara Fidalgo é, para Caxias, um dos seus mais exponenciais bens humano-culturais que esta terra já pariu. Para o mundo, Birajara foi ator, diretor, teatrólogo. Birajara, pela sua importância de vanguarda, pela sua inovação no teatro brasileiro,
Ele chegou a ser convidado por grandes emissoras de televisão para apresentar programas de cunho cultural, falando de todas as linguagens artístico-culturais brasileiras, mas principalmente do teatro. Ele quebra o estereótipo de que o negro está ligado à escravização. Ele é muito a questão da intelectualidade dele, mas com uma capacidade humana, um desenvolvimento de suas humanidades muito grande. E ele teve a preocupação de trabalhar a questão da promoção humana através da arte. Então ele foi uma pessoa muito sábia, muito inteligente e muito comprometido com as causas sociais, muito comprometido com a questão da negritude. Tanto é que ele funda o teatro profissional do negro para que outras pessoas negras tivessem a oportunidade de ocupar um lugar dentro da arte, de mostrar suas capacidades, habilidades, de realizar sonho. E sonho de jovens de periferia, que é justamente o sonho de ser visibilizado. O Birajara Fidalgo escreveu e encenou inúmeras peças teatrais de diversos gêneros. Foi pioneiro em debater questões de cunho racial dentro do teatro. Ele enxergava o teatro não somente como arte, mas como a possibilidade de capacitar, fazer política e crítica social. Dentre as peças temos Uma Esposa para Dois Irmãos, Buscando o Infinito, A Incrível Boneca da Lapa, A Voz da Consciência, A Venda do Pecado, A Superexcitação, Os Gazeteiros, Desfuga, Fala para Eles, Elizabeth e Tuti. Birajara Fidalgo montou peças belíssimas. A sua última teve tanta importância para o teatro brasileiro, uma peça por nome Tuti, que ela foi levada para a Europa. E coincidentemente, Portugal foi o país que recebeu, numa temporada de 6 meses, essa peça, dirigida, encenada por o Birajara Fidalgo. Ele e a sua companheira, sua esposa, Alzira Fidalgo, com a qual tiveram uma filha que hoje é uma cineasta de renome até internacional, Sabrina Fidalgo. Então, é um bem humano cultural brotado de uma cidade que ratifica cultura através dessas personalidades. E o Birajara Fidalgo é uma dessas personalidades. A peça preferida do meu pai eu acho que eu gosto muito de Tuti, eu gosto muito de Fala para Eles, Elizabeth e dos Gazeteiros, que é a peça infantil, assim. Eu acho que são as minhas 3 favoritas, assim, por questões pessoais mesmo, porque eu convivi muito, né, com todo o enredo dessas 3 obras, né, no tempo que ele viveu, né, no tempo que a gente conviveu e eu era criança e eu participava das peças, ou então assistia aos ensaios, eu tive uma relação mais próxima, né, com essas obras do que talvez com outras, né, e por isso que me tocam tanto, assim. E eu gosto muito das histórias, né, do enredo, da narrativa, de tudo me agrada bastante, assim, a forma visionária e inventiva com a qual ele falava sobre questões muito sérias como racismo, preconceito, violências de outras ordens, mas sempre com uma sofisticação, assim, um humor também, assim, muito, muito interessante.
Birajara alçou voos inimagináveis. Devido ao sucesso de suas peças e de seu trabalho no campo social, foi convidado a conhecer outros países, levando seu talento a outros patamares. Devido à sua importância, foi convidado para apresentar o programa Ela, na TV Bandeirantes. De 1984 a 1986, com Edna Savassi, fizeram uma parceria de sucesso. O Birajara, pela sua importância de vanguarda, pela sua inovação no teatro brasileiro, ele chegou a ser convidado por grandes emissoras de televisão para apresentar programas de cunho cultural, falando de todas as linguagens artístico-culturais brasileiras, mas principalmente do teatro. Pouco tempo antes de completar 37 anos, o Birajara Fidalgo faleceu na manhã do dia 3 de julho de 1986, no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, poucos meses após ter recebido um transplante de rins. Ele vive nesses organismos de educação e cultura. O Birajara Fidalgo é uma das personalidades sempre estudadas, sempre divulgadas, para que a vida dele continue, para que a vida dele tenha realmente um significado valoroso para esta terra chamada de Caxias. E o que ele deixa como legado para os caxienses é que jovens negros de periferia, de favela, empobrecidos, também podem ocupar lugar na sociedade. Mas para ocupar esse lugar é preciso luta, é preciso preparação, é preciso organização. E isso ele sempre teve. Ele esteve organizado em movimentos, ele esteve organizado no teatro, ele esteve organizado em ir até a favela para oferecer cursos, workshops, oficinas profissionalizantes, capacitando pessoas negras e empobrecidas para ocupar espaços dentro da sociedade. Bom, a memória que eu guardo do meu pai que eu gostaria de compartilhar, são as memórias de uma pessoa muito alegre, muito criativa, um artista, uma pessoa que no dia a dia respirava arte e cultura, que adorava cinema, que vivia indo às salas de cinema para assistir filmes, e uma pessoa que cantava dentro de casa, uma pessoa que gostava de brincar, né, mesmo já sendo adulto. Enfim, essas são algumas das memórias que eu guardo. A Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia, no ano passado, parece-me que deu uma honraria a caxienses com notoriedade na literatura como uma linguagem artístico-cultural, mas que também sabedores, esses caxienses sabedores de Birajara Fidalgo, através de palestras nas unidades escolares municipais, principalmente da rede pública de ensino. O Birajara Fidalgo é, para Caxias, um dos seus mais exponenciais bens humano-culturais que esta terra já pariu. Para o mundo, viva o Birajara Fidalgo, viva para sempre e dissemine cada vez mais a linguagem artístico-cultural do teatro. Ele não se foi por completo. Ele permanece vivo em cada peça de teatro que aborda as questões sociais. Ele continua vivo em cada ator negro que conquista o seu espaço, e ele continua vivo a cada espectador que se emociona com a arte de uma forma geral.